Está no ar o Revista Novo Tempo, hoje com uma edição voltada para a tragédia que persiste no Rio Grande do Sul. Não tem como não falar do que os nossos irmãos gaúchos estão vivendo por lá, não é mesmo? Então, daqui a pouco eu vou conversar com o Daniel Nunes, jornalista da Novo Tempo, que mora em Cachoeira do Sul e vai nos atualizar sobre a situação no estado. Além disso, vamos mostrar inúmeras ações solidárias. Voluntários resgatam pessoas de barco, destinam dinheiro, outros recursos e tempo para ajudar quem tanto precisa. Eu vou falar também com o pastor Daniel Fritoli, que está em Porto Alegre, sobre a atuação da ADRA no Sul. Você ainda vai ver outras notícias sobre a Igreja Adventista no Brasil e eu espero que o programa de hoje possa inspirar você e sua família a serem agentes de solidariedade. A ADRA Brasil está presente no Rio Grande do Sul, abrigando vítimas das chuvas em várias regiões do estado. Na cidade de Igrejinha, a carreta solidária serve refeições, lava roupas e oferece suporte psicossocial para famílias gaúchas. Liderança da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul se reúne e você vai saber o que deve mudar na igreja nos próximos meses. E ainda vamos conhecer a história de missão de John Andrews, que há 150 anos foi o primeiro missionário oficial apoiado pela Igreja Adventista. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Revista Novo Tempo. No Rio Grande do Sul, os números da tragédia continuam subindo. Mais de 430 municípios gaúchos foram atingidos, com mais de 850 mil pessoas afetadas. Além disso, mais de 60 mil pessoas estão temporariamente em abrigos. Por isso, antes de falar sobre as ações solidárias que estão acontecendo no local, eu vou chamar o Daniel Nunes. Daniel é jornalista e apresentador do jornal NT Sul, em Cachoeira do Sul. Boa noite, Daniel. Obrigada por conseguir participar com a gente aí em meio a esse caos, viu? Boa noite, Darcy. Boa noite também a toda a audiência do Revista Novo Tempo. Daniel, a gente ouviu de especialistas e do governador do Rio Grande do Sul que se trata da maior tragédia climática do estado. Você está em Cachoeira do Sul, que é a região central do estado. Qual é a situação hoje de Cachoeira? Darcy, eu acho que vale a gente destacar para toda a audiência da TV Novo Tempo. O que a gente sente nesse momento no Rio Grande do Sul é uma grande sensação de cansaço dos voluntários, das autoridades, da Defesa Civil, pessoas que estão fazendo o resgate e, evidentemente, especialmente das pessoas que foram mais atingidas por essa tragédia climática. Aqui em Cachoeira do Sul, da nossa última conversa, também ao vivo aqui no Revista Novo Tempo, algumas coisas se modificaram. Por exemplo, o nível do rio Jacuí, que é o rio que passa pelo município de Cachoeira do Sul, baixou um pouco, revelando justamente a destruição. Então, nesse momento, a gente já tem algumas informações de valores, das perdas no município, mais de 400 milhões de reais, entre perdas na agricultura, perdas em infraestrutura, pontes que foram levadas, e a gente ainda tem mais de 2.000 pessoas fora de suas casas, algumas abrigadas em abrigos que foram fornecidos aqui pela Defesa Civil, pelo município, e outras pessoas que também estão ainda em casa dos seus familiares, ao passo que muitas pessoas já começam a voltar para os seus bairros para fazer o trabalho de limpeza, para a retirada de toneladas de entulhos das ruas também aqui dos bairros que são mais baixos, ribeirinhos ao rio Jacuí. Agora, além de Cachoeira, quais as cidades mais atingidas e como está a situação desses municípios hoje? À medida que o tempo vai passando, a gente tem novos municípios ou municípios que vão sendo mais afetados. A situação não dá para a gente dizer que melhorou na Grande Porto Alegre, municípios que recebem essa água toda do Guaíba ou então represamento de rios que desaguam no Guaíba. Então a situação continua muito complicada em Canoas, em Eldorado do Sul, que a cidade ficou basicamente submersa. Então Guaíba, que também tem uma situação muito grave, vai atendendo as pessoas aqui que foram atingidas, de Eldorado do Sul.
Mas o que acontece também é que o que a gente mencionava, que havia o risco do transbordamento da Lagoa dos Patos, no Cone Sul do Rio Grande do Sul, isso de fato começou a acontecer essa semana. Então, municípios que até então, até esta semana, não estavam sendo tão afetados, passaram a ser, por exemplo, Pelotas, Rio Grande, já no extremo sul do Rio Grande do Sul, São Lourenço do Sul, municípios da chamada Costa Doce, municípios que são banhados pela Lagoa dos Patos, agora também passam a ter essa emergência climática e as pessoas começam a ser retiradas das suas casas. Na Grande Porto Alegre, inclusive, o atendimento vai se transformando um pouco, né? Aquilo que era o atendimento de retirada mais emergencial das pessoas, de resgate, ele ainda acontece, mas de uma forma mais pontual. Então, neste momento, até mesmo a Polícia Federal, que estava auxiliando nesse tipo de resgate, vai começar a partir de hoje a trabalhar no policiamento ostensivo, dando uma atenção mais específica à questão da segurança pública, juntamente com agentes da Força Nacional que estão chegando ao Rio Grande do Sul, Brigada Militar e outros órgãos de segurança. Então, nesse momento são muito necessários colchões, roupas de frio, porque está esfriando no estado a partir deste fim de semana. Então, toda ajuda ainda continua sendo bem-vinda em dezenas, em centenas de municípios, Darcy. Com certeza. E eu quero falar justamente agora sobre isso, sobre doações. A gente viu algumas pessoas falando em um pedido de nota fiscal para realizar doações, mas o governo do Rio Grande do Sul nega isso. Existe realmente essa exigência? Darcy, você sabe que teve, na verdade, uma enxurrada de fake news, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, isso de fato prejudicou muito, né? Essa informação sobre a nota fiscal partiu de uma pessoa que havia de fato enviado alguns caminhões com mantimentos aqui para o Rio Grande do Sul e aí ele publicou que os caminhões estavam sendo barrados porque não tinham a nota fiscal. O que na prática aconteceu e a própria pessoa que vendeu essa informação posteriormente desmentiu é que não havia ainda a estrutura para recebimento desses mantimentos, né? Ou seja, os caminhões estavam sendo destinados e para onde eles estavam sendo destinados? Quem faria o recebimento? Então eles pararam num ponto até que isso fosse de fato definido. Mas não houve a interrupção de nenhum tipo de carga em virtude de falta, por exemplo, de nota fiscal. Isso não está sendo exigido definitivamente no Estado. Agora, uma outra desinformação que você, Daniel, deve ter visto é sobre o tempo. Muitos comentários alarmistas nas redes sociais. Por isso é importante quem está em casa se atentar apenas aos boletins oficiais da Defesa Civil, do governo do estado gaúcho e de prefeituras dos municípios do Sul, porque eles têm informações oficiais e corretas sobre o tempo. Não é isso, Daniel? Até para que ações sejam tomadas antes de aumentar ainda mais essa tragédia. Exatamente, Darcy. Isso realmente é algo fundamental, né, para esses momentos emergenciais. Eu tenho dito aqui que a gente tem assim duas posturas nesse momento, né? Aquela postura de 8 ou 80, ou seja, tem pessoas que negam veementemente aquilo que está acontecendo, não querem crer no que está sendo anunciado pelas autoridades. E, por outro lado, tem pessoas que são mais alarmistas, né? Que transmitem informações que são muito piores do que aquilo que de fato está acontecendo. Então, como você mencionou, né, teve fake news de toda a ordem falando sobre essa questão do tempo e eu reitero aqui, né, esse pedido. As pessoas precisam ficar atentas às informações oficiais, às informações da Defesa Civil acima de tudo, né? E a mídia também, tenho a impressão que está fazendo uma cobertura que é muito assertiva. Então, acompanhar também informações no jornalismo profissional é algo que faz muita diferença nesse momento, né? Para que as pessoas de fato possam saber o que é fato, o que não é fato, porque a gente também teve um desespero muito grande em alguns momentos por informações que eram transmitidas e que depois se mostravam definitivamente inverídicas. Então, sobre o tempo em específico, é muito necessário que as pessoas acompanhem essas informações das autoridades. Verdade. Daniel, muito obrigada pela sua participação e que vocês do NT Sul continuem com um bom trabalho, prestando serviço para a população gaúcha. Inclusive, quando a crise começou aí, vocês foram a única emissora a televisionar notícias para a população de Cachoeira. Então, isso mostra a importância do jornalismo da Novo Tempo aí na região. Muito obrigada, meu abraço a todos vocês aí. Obrigado, Darcy. Estamos aqui servindo a comunidade e também desejamos aí sucesso a toda a cobertura que está sendo feita pelo Revista Novo Tempo. Boa noite. Boa noite.
Bom, gente, essa não foi simplesmente mais uma forte chuva no Rio Grande do Sul. Foi um fenômeno sem precedentes na história do estado. Você confere agora por que o volume de chuva foi tão alto. Maio de 1941. A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enfrentava uma enchente que entraria para a história da região. O nível do rio Guaíba, um dos principais do estado, chegou a 4 metros e 76 centímetros. Até hoje, para que não ocorra alagamentos, o nível não pode passar de 3 metros. 83 anos depois, em maio de 2024, a história se repete. É apavorante, porque a gente viu a água subir de uma maneira absurda, assim. Subiu numa velocidade muito grande. Como a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a alternativa é tentar sair daqui só. Em poucos dias, choveu 3 vezes o que era esperado. As imagens registradas em Porto Alegre são um exemplo do que ocorre desde a última semana por quase todo o estado. Meteorologistas explicam que 2 fatores climáticos foram cruciais para formar o cenário atual: um corredor de umidade vindo da Amazônia e uma massa de ar quente na região sudeste, que atua como um bloqueio e impede o avanço da chuva. Então, as chuvas que normalmente acontecem com uma frente fria, que são chuvas fortes, elas não passaram, ficaram acontecendo dias consecutivos. Isso fez com que a gente tivesse chuva intensa numa grande área por um longo intervalo de tempo. O fato dele ter ficado estacionado ali, parado no mesmo lugar vários dias, é que fez com que a chuva, que normalmente é despejada ao longo de uma área, né, quando ela vai se deslocando, não, a chuva caiu sobre a mesma região ali durante vários dias. Mas, para especialistas, o volume de chuva sem precedentes é mais um forte exemplo dos efeitos das mudanças climáticas. Desde 1941, o rio Guaíba só havia ultrapassado a marca dos 3 metros uma vez, em 1967. Mas, desde setembro de 2023, o Guaíba rompeu essa marca 3 vezes em 9 meses. Ultrapassando o recorde anterior, o nível do rio Guaíba chegou a 5 metros e 30 centímetros. Um episódio que deveria ser isolado se tornou comum. Esse cenário de extremos de chuva ali no Rio Grande do Sul, ele é compatível com o planeta mais quente. Tivemos aí 10 meses consecutivos em que aquele mês foi o mais quente da história desde a era pré-industrial aqui no nosso planeta, né? Então são todos indícios de que, de fato, vivemos tempos de um planeta mais quente, de uma atmosfera mais quente, que provoca alterações nos extremos, que acontecem com maior frequência e com amplitude maior. Entre sexta e sábado, a chuva deve voltar com intensidade. No entanto, a previsão é que o clima volte à normalidade a partir da próxima semana. Uma massa de ar fria mais forte chega, pode voltar a causar chuvas fortes, mas ela chega com uma força que ela vai conseguir empurrar tudo para norte. Então as chuvas, apesar de poder ter forte intensidade, não vão ter longa duração, ou seja, uma volta a um padrão de normalidade, portanto, a partir de meados de maio. Nós vamos agora para a Igrejinha, a primeira cidade do Rio Grande do Sul que recebeu a carreta solidária da ADRA. A ADRA mantém um abrigo por lá. E em Novo Hamburgo, a Ação Solidária Adventista, a ASA, tem feito a diferença na comunidade ao distribuir marmitas. Foram 4 dias intensos de atendimento à população por meio da unidade móvel. Além das refeições e do serviço de lavagem de roupas, a ADRA ainda fez um abrigo para receber as vítimas das enchentes. O local solidário virou também uma base para novas doações. Então estamos recebendo essas doações e distribuindo logo que chegam. Então existe uma equipe aqui de cerca de 30, 40 voluntários que eles recebem, cadastram as famílias, eles também separam, montam cestas, separam kits. Segundo a agência humanitária, mais de 2.000 marmitas foram entregues, além de 2.900 quilos de roupas higienizadas, 5.775 peças de roupas doadas. Colchões, kits de higiene e limpeza também foram distribuídos.
trabalho sensacional que a ADRA está fazendo. Eles vieram e contactaram com nós. Como nós temos um centro de coleta e distribuição em uma escola, mas não ia dar conta. Então eles estão aqui com esse centro de coleta e distribuição e mais a da marmita da carreta ali. Então o trabalho deles foi fundamental para nós colaborar, porque a nossa cidade está totalmente destruída. Eu vejo pessoas saindo daqui com cestas básicas chorando, emocionadas em poder ser ajudadas. Então a gente fica muito agradecido. Neste momento a solidariedade, ela está com todas as pessoas que participam aqui e eles também estão muito agradecidos e eles ficam muito felizes pelo trabalho da igreja, né? Eles ficam falando pra gente, reconhecendo, olha que bonito o trabalho, a gente nunca viu um trabalho desses e eu tenho certeza que Jesus está sendo louvado. O Everson foi uma das pessoas impactadas pela Agência Humanitária Adventista no passado. E diante da crise no Sul, ele decidiu retribuir o carinho da ADRA e da Igreja Adventista, se tornando um voluntário. Então, nesse momento, estou aqui retribuindo o carinho e as doações que a gente recebeu lá no passado. E você que está aí na outra ponta nos assistindo, de qualquer parte do Brasil e do mundo, a sua doação é muito bem-vinda e ela chega às pessoas aqui na ponta e ela faz a diferença na vida das pessoas, sim. Em Novo Hamburgo, um centro de eventos também se tornou um grande abrigo. A Ação Solidária Adventista, conhecida como ASA, é uma das organizações presentes para prestar assistência. A gente está desde sexta-feira trabalhando aqui de frente na organização das marmitas, onde a gente recebe essas marmitas, já vêm prontas e a gente está distribuindo em torno de 3.000 marmitas. Está sendo muito bom ver que o ser humano ainda tem amor no coração e é muito gratificante a gente fazer um pouquinho do trabalho que Jesus nos ensinou quando eu estava aqui nessa terra, né? Enquanto os voluntários seguem recebendo pessoas em diferentes abrigos, a carreta solidária da ADRA pegou a estrada rumo a São Leopoldo para distribuir refeições, realizar lavagem de roupas e entregar um pouco de esperança para uma população que sofre e clama por dias melhores. E nós estamos conectados agora com o pastor Daniel Frito, ele diretamente de Porto Alegre, capital gaúcha. Ele é diretor regional da ADRA Rio Grande do Sul. Olá, pastor. A gente viu na reportagem um pouco do trabalho. Boa noite a você, Darcy. Tudo bem, graças a Deus. A gente viu na reportagem, pastor, um pouco do trabalho que a ADRA realizou em Igrejinha, né? Hoje a carreta está em São Leopoldo e domingo vai para Canoas. Pastor, como é feita a escolha das cidades atendidas? Olha, a nossa vontade era ter condições de poder atender todo mundo que está precisando, mas nós precisamos estabelecer alguns critérios para a escolha do local onde a carreta da ADRA passa oferecendo os seus serviços de apoio. E essas avaliações são feitas mediante índices a gente chama de nível de afetação, né? Ou seja, quantidade de famílias atingidas, o nível de vulnerabilidade delas e as condições de receberem suporte. Ou seja, aquelas regiões que talvez estejam recebendo um pouco menos de suporte do que outras regiões. Não é uma decisão fácil. A gente gostaria de oferecer alívio para todo mundo que está sofrendo. É verdade, pastor. A gente gostaria muito mesmo. Agora, para você de casa ter uma ideia, em Igrejinha, a primeira cidade atendida, a ADRA recebeu doações físicas e, graças ao apoio de voluntários e doadores, conseguiu entregar 1.210 cestas básicas de 15 quilos, 1.160 kits básicos de higiene, 1.033 kits básicos de limpeza, conforme nós mostramos na reportagem. Como é essa logística de receber doações físicas de alimentos e roupas, pastor? Como essas doações chegam até a ADRA e como vocês fazem a distribuição? Na verdade, esse é um grande desafio. Quando nós não temos condições de fazer o recebimento, armazenamento e destinar para doações, nós então encaminhamos doações que chegam até o nosso conhecimento justamente para outras instituições parceiras, incluindo a ASA, Ação Solidária Adventista. Então, eles, que têm uma força também voluntária muito grande, algumas estruturas capazes de receber e armazenar doações, eles fazem essas distribuições diretamente para as pessoas afetadas. Então, quando não conseguimos receber, nós encaminhamos para instituições e grupos organizados parceiros. Agora, além da carreta em São Leopoldo, porque a ADRA tem uma carreta somente, né? Existem outras ações da ADRA acontecendo no estado do Rio Grande do Sul?
Sim, atualmente na Grande Porto Alegre, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, nós estamos administrando, em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 4 abrigos emergenciais para aquelas famílias que foram desalojadas, e também em Gravataí e Novo Hamburgo, além de outras ações que estão sendo ainda investigadas, ou seja, está sendo feita toda uma avaliação de campo para entendermos quais as reais necessidades, quais as necessidades das populações atingidas que não estão sendo atendidas, e então planejarmos ações que venham a complementar aquilo que já está sendo feito ou por instituições privadas, governamentais, nacionais e internacionais. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo esse mapeamento de necessidades e planejando como vai ser a oferta do nosso auxílio. Aí a gente tem visto um movimento grande para o envio de doações para a ADRA por Pix também, né, pastor? A melhor forma de ajudar agora é por meio das doações financeiras. Quem são os voluntários que atuam com vocês e quem mora no Sul pode ajudar também? Sim. Quando as doações via Pix, ela se torna mais fácil nesse momento, inclusive por causa das questões rodoviárias. Não está sendo fácil receber doações e encaminhá-las para as populações que estão em necessidade, especialmente mais para o interior do estado. Então, as doações via Pix viabilizam com que os recursos possam chegar com mais facilidade. Os voluntários podem sim se envolver. Na verdade, grande parte do nosso trabalho ele é feito com o auxílio de voluntários. Voluntários fora do Rio Grande do Sul que desejam vir para cá também são bem-vindos. O problema é que nós não temos estrutura necessária para acomodar todos aqueles que vêm. É muita energia e muitos recursos dispensados nessas acomodações. Então, nós priorizamos o atendimento à população lá na ponta, inclusive porque temos uma força voluntária no estado bastante grande. Então, quem está aqui no estado e quer ser voluntário, pode ser voluntário. Se sabe de um local onde a ADRA está atuando, pode chegar até lá e se voluntariar. Lembrando sempre que para uma melhor organização de todas as ações, nós limitamos também o número de voluntários por área de atuação. Então, isso não quer dizer que nós dispensamos voluntários, muito pelo contrário. Nós precisamos de voluntários, mas eles também precisam ser devidamente a ser feita possa atingir os seus objetivos. Mas quem está dentro do estado pode ajudar. Quem está fora do estado pode ajudar, especialmente através das doações via Pix, além daquilo que é o mais importante, a oração em favor dos necessitados. Certo. Bom, o Pix está aqui na sua tela, sos@adra.org.br. Pastor, existem outras formas de doar além do Pix? Olha, essa é o principal meio de doação, que pode ser o Pix, inclusive nas nossas redes sociais foi divulgado já, Pix, a conta bancária. Quem está no exterior pode também ajudar através de doação de cartão de crédito ou débito, ou através do site da ADRA Internacional. Quem está fora do país, adra.org, e lá tem o meio de você poder doar. Fora isso, como mencionamos, as doações físicas podem ser encaminhadas, mas sugiro que não faça isso sem antes um contato prévio com aquele a quem você deseja encaminhar as doações. Só encaminhar, assim, de forma aleatória, acaba causando um problema muitas vezes para a gente. Então, a gente precisa fazer esses alinhamentos com o escritório ou com as ASAs, a Ação Solidária Adventista, de cada uma das associações do estado do Rio Grande do Sul, para que haja esse alinhamento, uma melhor organização, e aí destinar para as pessoas que estão precisando. Certo, pastor. Gostaria de agradecer muito, parabenizar, viu, por todo o voluntariado que está se levantando aí no Sul, principalmente através da ADRA. Deus abençoe muito vocês, fortaleça vocês, porque a gente sabe que é cansativo também, diante de um caos que está aí no estado, mas que o Senhor possa fortalecer e renovar as energias de vocês, viu? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Bom, gente, e amanhã a ADRA, junto com o Projeto Anjos da Esperança, vai ter um programa especial às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. A ideia é arrecadar fundos para ajudar vítimas das enchentes lá no Sul. E como você viu, o trabalho da ADRA tem sido essencial na região. A repórter Fernanda Beatriz esteve no cenário do programa da ADRA e traz mais detalhes para a gente.
Oi, Darcy. Todas as doações arrecadadas na programação ao vivo de amanhã serão destinadas para a ADRA, para ajudar as pessoas que estão sendo vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui com Cris Magalhães, que é o diretor do Anjos da Esperança, o gerente do Anjos da Esperança. E, Cris, esse ano vocês já estavam, né, com essa programação, inclusive, agendada para comemorar os 18 anos do projeto Anjos da Esperança, mas teve que mudar de rota, né? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores dessa decisão. Olha, desde o ano passado já estávamos com a data da live de 18 anos, que aconteceria também na TV Novo Tempo, inclusive a parceria com a ADRA também já estava no calendário da Novo Tempo, doar parte das doações para a ADRA. Seria a primeira vez que Anjos e ADRA estariam juntos, essa estrutura aqui já estava programada, a Novo Tempo já estava no calendário, nós tínhamos testemunhos dos Anjos, testemunhos também da ADRA, mas jamais passaria na nossa cabeça que ia acontecer uma tragédia. Eu digo sempre que talvez se nós tivéssemos que fazer isso aqui de forma urgente, nem a ADRA, nem a Novo Tempo teria tempo hábil para fazer uma live para arrecadar recursos para a ADRA. Então o que aconteceu? Já estava no nosso calendário como uma ideia, mas já estava no calendário de Deus uma ideia maior. Então a virada de chave foi, gente, 100% do que arrecadarmos na live vai ser justamente para a ADRA, que está agora na linha de frente com o Rio Grande do Sul. Então, só que foi uma virada de chave, em 2 dias recriar um programa, a gente teve que ver milagres e tenho certeza que vai valer a pena para a honra e glória de Deus. Você estava falando aí da estrutura, gente, tem uma estrutura aqui que inclusive é um programa que não vai ser nos estúdios da Novo Tempo. Vou mostrar aqui para vocês, pedir para o Cris também me acompanhar, um pouquinho aqui dos bastidores, o pessoal está organizando tudo agora para o programa. E Cris, diferente, né? Como eu falei, não vai ser num estúdio. Vocês estão montando aqui nessa área livre que funciona o prédio do Anjos. Por quê? Como que foi que surgiu essa ideia? Eu digo 3 pontos, né? Para você que faz o tour aqui no Novo Tempo, vem nos visitar, essa aqui é a entrada do prédio interativo, primeiro que é a nossa casa. Aqui fica justamente as instalações do Anjos da Esperança, atendimento, produção, enfim, aqui é a nossa casa. Segundo, porque os anjos vão ficar felizes, porque aqui, como não é um estúdio zerado, a gente tem menos custo de investimento. Então, foi importante. 50% do custo. E outra que esse lugar é muito bonito. Então, a ideia era você vir para a nossa casa, que é a sua casa, a Casa do Anjos. É mais barato fazer aqui e é mais bonito também. Vamos mostrar um pouquinho, ó, gente? Licença, posso subir aqui, Cris? Então, vamos lá, ó. Aqui é o palco. Quem é que vai estar aqui, Cris, amanhã no programa? Muito bem, vou estar apresentando como host aqui do programa, mas teremos o Arautos do Rei, a Michele Manoeli, nós teremos o Faces também, Matheus Riso, nós teremos aqui também o diretor da América do Sul, da ADRA, que é essa Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais, vai estar conosco, vai estar também o nosso diretor financeiro e muitas pessoas vão estar online, a doutora Rosana Alves, vai estar Teru, que vai estar nos Estados Unidos trazendo informações para a gente, nós teremos links especiais direto da nossa TV Cachoeira, também trazendo informações. Outros órgãos de comunicação do Rio Grande do Sul vão estar conosco. A carreta que estaria conosco aqui em Jacareí, sem saber de tragédia, já está no Rio Grande do Sul. Teremos um link ao vivo. Estamos tentando ir em algum abrigo também onde a ADRA está trabalhando para trazer o esforço que a linha de frente está mostrando, né? Tem muita coisa que você não sabe, então a gente quer elucidar da gravidade e também da oportunidade da live de nós ajudarmos um estado que está realmente em pedaços, né? Cris, inclusive, gente, o Cris, ele é gaúcho, Cris, você é lá do Rio Grande do Sul. Eu acredito que seu coração, com certeza, está muito comovido porque você conhece a realidade de perto, mas nós também, ao redor do Brasil, de outros estados, outros países, todo mundo está sensibilizado. E o pessoal vai poder doar amanhã. Como que o pessoal vai poder doar? Como que essa doação de amanhã vai chegar para o pessoal que está necessitado? Queridos, sou gaúcho, meu irmão mora inclusive na capital, em Porto Alegre, minha família mora ali a uns 120 quilômetros, todos estão bem. Eu morei por 2 anos no Vale do Taquari, lá em Encantado, meu filho é encantadense. Então, ou seja, conheço todas as regiões, Roca Salles, que hoje sumiu do mapa ali, Estrela, Lajeado, Mussum, enfim. Queridos, estamos juntos. E o que eu vejo aqui de São Paulo é que todo mundo agora é ADRA, todo mundo é linha de frente, todo mundo está sendo afetado, é um luto coletivo. E você vai poder doar através do Pix da ADRA, sos@adra.org.br. Vai ser muito fácil, nós vamos colocar QR Code na tela e nós vamos ter as metas, inclusive,
na tela. Até agora nós estamos vendo de que forma nós vamos traduzir isso, porque a gente pode trazer alimento, mas às vezes a pessoa não tem fogão. A gente pode querer mandar dinheiro, mas tem que ser organizado. Por isso que a ADRA tem um protocolo internacional de doação. Vai ser algo muito transparente, a gente vai ter a central da ADRA em Brasília nos dando força, montar um QG de informações só para a live em Porto Alegre para nos dar informações. Então, credibilidade, transparência, protocolo, solidariedade. Cris, muito obrigada, viu, pela entrevista. E, gente, amanhã, a partir das 7 da noite, na tela da TV Novo Tempo e também no NT Play, no YouTube, você vai poder conferir essa programação e, claro, se juntar também nessa grande rede de solidariedade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, gente, pelas informações. Você de casa, anotou tudo aí? Eu repito para você. Amanhã, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, programa Anjos da Esperança e ADRA para arrecadar fundos para ajudar as vítimas no Sul. Convide amigos, parentes para assistir e se comprometer também a ajudar uma parte do nosso povo que está sofrendo diante dessa tragédia. Amanhã, às 7 horas da noite, ao vivo, aqui na Novo Tempo. E você já parou para notar que em diversos momentos de dificuldade ao longo dos anos, muitos se levantam para aliviar o sofrimento das pessoas? Nesta reportagem a seguir, você vai entender melhor o porquê disso acontecer. Na história da humanidade, diversas tragédias foram presenciadas. Só que em todas essas dificuldades, existe uma coisa em comum: o desejo coletivo de aliviar a dor dos que mais precisam. E isso pode ser provado até mesmo em tragédias que aconteceram recentemente. Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em outubro de 2023, diversos países e instituições já se mobilizaram para auxiliar as pessoas afetadas. Na guerra da Ucrânia, também é possível ver um esforço conjunto para auxiliar as vítimas daquela região em conflito. E aqui no Brasil não é diferente. Em meio às enchentes vistas no Rio Grande do Sul recentemente, diversos voluntários entraram em ação para prestar socorro às famílias em sofrimento. Mas a gente acaba se solidarizando com essas situações por pensarmos como seria talvez se fosse com a gente, pensarmos que poderia ser com alguma pessoa próxima, conhecida, ou mesmo nós diante dessa situação, tá? Então isso faz, esse amor que ainda existe, faz com que a gente se manifeste para doar, se manifeste para ajudar, para de algum modo acabar se envolvendo, seja de maneira mais próxima ou de maneira mais distante, de algum modo se envolvendo com isso. E esse desejo mais forte de ajudar o próximo em momentos de tragédia faz parte da construção da nossa sociedade. Isso é uma construção cultural, né? A espécie humana, ela só sobreviveu enquanto espécie porque ela tem um princípio da cooperação, né? E na medida em que a gente vive em grupos sociais, nós criamos uma identidade, uma identificação com as outras pessoas que fazem parte desse grupo. E aí, nesse caso, quando você tem tragédias como essa que nós estamos acompanhando agora no Rio Grande do Sul, né, esse sentimento de solidariedade, ele se torna mais intenso. O sociólogo também destaca a palavra empatia, que significa nos colocarmos no lugar do outro. Quando uma pessoa ajuda a outra, ela está demonstrando uma empatia, ou seja, esse conceito que faz com que a gente se coloque no lugar do outro para sentir a situação que a pessoa está vivendo, e isso nos move no sentido de ajudar, né? É como se a gente tomasse o lugar do outro. E a psicóloga Laura Caron tem algumas orientações tanto para quem está vivenciando uma situação de dificuldade, como a observada no Rio Grande do Sul, quanto para quem está tentando ajudar. Segundo ela, nas primeiras 72 horas, quando um evento traumático acontece, a mente da pessoa diretamente afetada entra num processo de reorganizar isso que aconteceu. Nesse período, a orientação para quem está tentando ajudar é de não ficar pedindo para a pessoa afetada falar detalhadamente o que aconteceu. Então, nesse momento, qual seria a intervenção mais correta? Perguntar o que a pessoa está precisando de maneira pontual. É comida? É casaco? É um lugar talvez que tenha abrigo? É banho? O que essa pessoa precisa de maneira pontual? Já para quem está vivenciando a situação traumática como essa, a especialista também tem uma orientação
de que a pessoa não perca a esperança. Quando a gente está vivendo um momento muito difícil, o que a gente pode fazer é tentar fragmentar o tempo. O tempo como um todo, às vezes ele fica muito pesado, muito difícil, muito insustentável. Se você conseguir trazer a sua mente somente para o momento de agora, por mais que ele seja difícil, é mais fácil da gente conseguir trabalhar uma reconstrução, uma possibilidade ainda de esperança de visualizar o futuro reconstruído do que pensar no todo. Eu quero ler aqui na tela agora algumas mensagens enviadas durante a semana sobre o Rio Grande do Sul. Mensagens solidárias ou mensagens de você que está vivendo esta situação. Nosso WhatsApp está aí na sua tela. Nadir, queridos irmãos no Sul, que terrível essa grande tragédia, mas não desanime, o Senhor Jesus está com todos vocês. Amém, obrigada pelas palavras, Nadir. Jamerson, de Caxambu, Rio Grande do Sul, há momentos em que as coisas realmente saem do lugar e até pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas, em meio às dúvidas e tristezas, lembre-se, Deus continua no controle, tenham fé. Caxambu é Minas Gerais. Jamerson, obrigada, viu, pelas palavras de apoio aí ao pessoal do Sul. Deus abençoe muito sua vida. E a seguir, a gente dá uma pausa no assunto Rio Grande do Sul e vamos mostrar ações da Igreja Adventista pelo Brasil. Tem corrida de desbravadores que envolveu atletas profissionais e amadores no Pará. E também no norte do Brasil, jovens são inspirados a pregar o Evangelho com produções audiovisuais. O Revista volta já. No último sábado, dia 4 de maio, o município de Palmital, no interior do Paraná, recebeu a Festa das Primícias. A celebração reuniu mais de 1.200 pessoas de toda a região. Os participantes levaram como ofertas de gratidão os frutos do trabalho na lavoura. O que é esse monte de frutas e hortaliças? Já vou explicar. Sábado de manhã, gente de toda a região chegando em Palmital, no interior do Paraná, cidade com cerca de 13 mil habitantes, a 400 quilômetros da capital, Curitiba. Aqui aconteceu a segunda edição da Festa das Primícias do município, com cerca de 1.200 pessoas. Nesse evento, o público oferta os frutos do trabalho que exerce na lavoura ou em outras atividades. São símbolos da providência divina entregues em um gesto de reconhecimento e gratidão. A iniciativa foi inspirada na tradição que acontece todos os anos em Mamborê, também no Paraná, onde reúne 3 mil pessoas. Quando eu fui a primeira vez assistir a Festa das Primícias em Mamborê, eu fiquei encantado e eu vi uma maneira muito didática de fazer com que cada membro entenda o que é colocar Deus em primeiro lugar. E aí nós começamos uma pequena festa numa igreja e hoje nós já temos aqui a segunda maior festa das primícias aqui em Palmital. Uma das primícias trazida aqui para essa festa foi essa raiz que, dependendo da região do Brasil, é conhecida como aipim, macaxeira, mandioca, e quem trouxe foi o Seu Romildo. Seu Romildo, deu trabalho trazer essa mandioca para cá? Deu trabalho, mas a gente trouxe com o maior prazer aqui para mostrar para os irmãos. Aqui tem mais de 10 quilos só de mandioca. E o que representa essa mandioca para o senhor? Para mim representa tudo, que a gente é agricultor, é uma bênção de Deus, as primícias, né, que a gente recebe de Deus, a gente traz aqui para compartilhar com os irmãos. Todo esse povo almoçou no mesmo local da festa, uma tarefa desafiadora para os organizadores. O apoio que nós tivemos da Prefeitura Municipal de Palmital, Paraná, nós temos fornecedores na cidade, temos irmãos que são da igreja, que também têm comércios, e não só da igreja, mas é muito interessante você ver a comunidade respondendo a este evento que faz muito jus a esta região de Palmital. A Festa das Primícias era uma tradição judaica cujo significado foi resgatado e aplicado aos dias atuais. Hoje nós fazemos essa festa para lembrar a igreja que Deus deve ser o primeiro e que as primícias já se cumpriram em Cristo. E assim como se cumpriram, Jesus Cristo vai voltar para a grande colheita. É uma forma didática de transmitir as verdades espirituais. Então nós esperamos que essa festa aqui sirva de modelo para outras igrejas e outros distritos também fazerem suas festas. Os alimentos foram encaminhados para famílias de baixa renda, assim como a comida do almoço, que já é feita a mais com esse intuito. 270 marmitas foram distribuídas.
As primícias são uma representação da entrega do nosso melhor. Mesmo em um contexto urbano, os adoradores podem dedicar seus recursos, seus talentos, seu tempo e principalmente a sua vida. O que Deus realmente quer é o nosso coração, é uma entrega completa, e isso a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente esteja vivendo, seja no sítio, seja numa cidade. O que Deus quer é o nosso coração de forma completa. A internet e o avanço da tecnologia cada vez mais se fazem presentes em nossa rotina. Conteúdos audiovisuais estão disponíveis na palma da mão o tempo todo. Confira como a Igreja Adventista no norte de Rondônia e Acre tem aproveitado produções audiovisuais para a pregação do Evangelho. O intervalo do almoço, aquele momento após o trabalho. Geralmente é a hora que você acessa as redes sociais para descontrair. E provavelmente sua preferência é assistir vídeos. De acordo com a HubSpot, são assistidos mais de 1 bilhão de horas no YouTube todos os dias pelos usuários no mundo. Já o Banco Internacional de Dados, Statista, aponta que o Brasil é o terceiro país com maior número de usuários do YouTube. A popularidade da plataforma é pela preferência de conteúdos em vídeo ao invés de textos. Por que quando você está lendo um livro, você está indo por etapas? Você está lendo, você não está sabendo o que vai acontecer lá no final, mas quando você vê imagens, é tão rápido o que entra por aqui que você já consegue imaginar. A nossa cabeça é muito, o nosso cérebro é muito eficaz, vamos dizer assim. A Igreja no norte de Rondônia e Acre reconhece a importância da internet como ferramenta para a pregação do Evangelho. Nos últimos 3 anos, foram produzidas 3 temporadas da série de estudos bíblicos intitulada Uma Voz de Esperança. Neste ano, a série trouxe a temática do conflito. Nós tentamos trazer um cenário mais atual com aquilo que está acontecendo no mundo. Não só as guerras do exterior, mas também o livro Grande Conflito a ser entregue em nosso território. A Associação Norte de Rondônia e Acre, ela planejou fazermos uma série de 14 estudos. Gravamos, foi assim uma bênção gravar essa série. Não é fácil, mas Deus nos abençoou e a série está pronta e chegou até os lares. Foi uma série que nos prendeu. Fez com que nós tivéssemos aquela necessidade, aquela ganância de estudar mais a Bíblia. Em lugares na região onde o acesso à internet é difícil, foram disponibilizados pencards. Tudo pensado para que a mensagem da verdade seja espalhada sem empecilhos e alcance inúmeras famílias, como foi alcançada a família do Maico. Isso me ajudou muito a reconstruir a nossa família que estava desmoronando. Nós acompanhamos esses 14 dias dessa série, que marcou muito nossa vida. Entre tantos conteúdos diversos, não custa nada compartilhar esperança. Na região norte do Brasil, desbravadores proporcionam saúde e qualidade de vida para a comunidade de Itaituba. Mesmo embaixo de chuva, 500 participantes, entre atletas profissionais e corredores amadores, estiveram presentes. Na cidade de Itaituba, região oeste do Pará, aconteceu a 4ª corrida dos desbravadores. Enquanto os corredores se preparavam para a largada, a chuva caía sobre o local. Esse clima proporcionou uma experiência única, tornando a corrida ainda mais desafiadora e emocionante para os participantes. À medida que eles se aproximavam do final, familiares, amigos e espectadores se reuniam ao redor da linha de chegada para celebrar cada conquista. Essa é uma competição que não apenas testa a resistência física dos participantes, mas também celebra a determinação, o espírito de equipe e a paixão pelo esporte. Cada ano que passa, né, essa parceria vem melhorando e a população itaitubense vem aderindo à corrida, ao esporte, à saúde. Ainda durante o evento foi realizada uma feira de saúde que incentivou o uso dos 8 remédios naturais. A dona Dé, de 75 anos, fez o aquecimento, mas por motivo de saúde não pôde participar dessa corrida. Mesmo assim, deu seu apoio na feira, aferindo a pressão dos participantes.
É verdade, porque me deu um derrame facial no final do ano passado, aí eu fiz uma corrida de 5, aí foi muito próximo, eu estava com 8 dias e não deixaram eu correr, mas eu estou preparada, confiando em Deus. Já a Cleire Rodrigues, de 56 anos, corre há 5 anos e ficou em primeiro lugar na sua categoria. E estou aqui superando meus limites a cada corrida, né? Porque eu não corri já só em Itaituba, eu também corri em outros municípios e, graças a Deus, sempre estou subindo no pódio e sempre dizendo, Deus é bom, Deus é fiel. Já o desbravador Pedro está animadíssimo para a próxima corrida. Já está ansioso para o ano que vem para participar novamente? Demais, sim. Aqui na região do oeste do Pará temos incentivado cada vez mais projetos em prol da vida, da saúde. E hoje foi na região de Itaituba, onde mais de 500 pessoas participaram junto com os desbravadores, correndo, participando pela vida através de feira de saúde, corridas. Eu tenho certeza que quando participamos juntos deste lindo movimento, isso fica marcado na nossa mente, no nosso coração e também na mente dessa linda cidade que participou e abraçou esse projeto também do Clube de Desbravadores. E mesmo no dia de hoje, como teve muita chuva, mas graças a Deus mais uma corrida dos desbravadores, e eu digo agora para todos vocês que nos acompanham, ano que vem teremos a 5ª corrida dos desbravadores aqui em Itaituba, e desbravador é exatamente isso, desenvolvendo físico, mental e espiritual, e assim nós vamos cumprir com o nosso objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. É isso aí. Adolescentes da região norte do Pará participam de diversas atividades pelo projeto Geração Ativa. A iniciativa consiste em uma série de atividades e desafios traçados para serem cumpridos por eles ao longo do ano. Geração Ativa. Já ouviu falar desse projeto? Aqui na região norte do Pará, ele é feito por adolescentes envolvidos com a missão. Participar da Geração Ativa é muito interessante. Porque, por enquanto que a gente vai aprendendo, a gente vai tentando passar para as outras pessoas que a gente aprende. É muito legal. E esses desafios consistem em atividades que eles precisam cumprir ao longo do ano. O objetivo é incentivar a participação ativa e o desenvolvimento de habilidades. E isso é tão levado a sério pelos participantes que a coordenação do Ministério dos Adolescentes realiza todos os anos um programa de premiação especial, como conta a coordenadora do projeto. Nós fizemos agora com eles para a gente entregar os troféus de todas as atividades que eles realizaram durante todo o ano, que é o nosso Rota GA, que nós fazemos assim atividades e traçamos os desafios para que eles cumpram durante o ano. Cerca de 300 adolescentes participaram dessa celebração, com a presença da autora da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, Neila Oliveira. Quando nós estivemos com os adolescentes junto, eles foram surpreendidos porque viram a reação imediata, porque são coisas que eles conhecem e que eles não imaginavam que isso poderia estar, de alguma forma, atrapalhando a vida espiritual deles. A autora trouxe conhecimentos também aos professores que cuidam desses adolescentes nas igrejas. Entender cada adolescente e tratar eles com muito amor. Eu acho assim, que o amor é o mais divinal que a gente pode mostrar, né, do amor de Deus para com eles. Mas além dos momentos de espiritualidade e conhecimento, eles participaram de atividades recreativas como o Tri-Life, um circuito de provas de habilidades e força. E olha só quem a gente encontrou se divertindo com os amigos. De um Tri-Life antes ou é a primeira vez? Essa aqui é a primeira vez e foi muito legal. A gente aprendeu a trabalhar em equipe, a importância de saber escutar, não falar só. Essa turma é mesmo envolvida na missão. E como resultado disso, mais adolescentes conhecem o Evangelho. Não é mesmo, Jameson? E a gente trouxe 3 pessoas que vão se batizar para a honra e glória do Senhor, que é a Ariela, o Caon e a Caone. Eles ainda não fazem parte da igreja, mas para a honra e glória do Senhor eles vão fazer. No último fim de semana de abril, um evento emocionante reuniu colaboradores da área financeira da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O concílio, além dos números, mais perto do céu, conectou esses profissionais a uma missão que supera as paredes do escritório.
Nos bastidores administrativos da Igreja Adventista, uma equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para garantir a gestão financeira eficiente da instituição, lidando com o intenso fluxo de transações, dados e registros, desde as sedes centrais até as instituições locais. Além de lidar com números, eles também buscam alcançar corações. José Ronaldo é um desses exemplos. Através do projeto Você é Importante, mudou a vida de um tesoureiro de igreja local. Um belo dia, eu dirigindo, fazendo meu trabalho, o telefone tocou. Era o Ronaldo. Ele perguntou se poderia ligar, conversar comigo. Eu falei, estou na estrada. Ele, mas é só 1 minuto. Eu falei, não, vou encostar o carro. É só para saber como é que você está, queria saber se você tem algum pedido de oração, queria orar com você nesse momento. Aí ele falou assim, você pode repetir isso de novo? Aí eu comecei a chorar e comecei a conversar com ele. Falei, Ronaldo, essa sua ligação não foi por acaso. Essa sua ligação realmente é da parte de Deus, porque a minha vida está de cabeça para baixo. Eu já não estava tendo mais sentido de viver. Devido às responsabilidades, eu não estava sabendo lidar com o problema. Então eu estava pensando em dar um fim na minha vida. Falei com o Ronaldo. Essa ligação da parte dele foi um projeto que virou a chave da minha vida. Realmente virou a chave. Porque ali foi como se Deus tivesse me dado uma injeção de ânimo. Para reforçar esse senso de missão no coração dos colaboradores da área financeira, a Igreja Adventista na região Sudeste promoveu um concílio para mais de 400 pessoas, com o tema Além dos Números, Mais Perto do Céu. As novas gerações, elas precisam ser formadas, elas precisam entender o desafio, receberem um conteúdo para poderem fazer mais e melhor para a igreja. Porque Jesus quer voltar e nós queremos contribuir com as áreas técnicas para que esse dia chegue logo. Na parte técnica, palestrantes levaram conteúdos atuais sobre economia, carreira e tecnologia. Bate-papos também aproximaram o público dos líderes em um momento de interação e troca de conhecimento. E a gente teve a oportunidade de entender um pouco do raciocínio por trás de algumas decisões, qual é o plano de carreira que a gente pode ter aqui dentro da igreja, como a gente pode crescer e aprimorar ainda mais para que o evangelho cresça, né? Na parte espiritual, louvores especiais com o quarteto Arautos do Rei, músicas congregacionais e mensagens inspiradoras do pastor Gilson Brito levaram o público à reflexão da missão de cada um. Toda a programação ela foi direto ao ponto. E você tem a noção de trazer o seu trabalho técnico a um fim, que é a salvação de pessoas. Então, geralmente no escritório a gente fica ali sempre ligado aos números, e aqui você consegue ver de maneira bem clara que nosso trabalho está sempre muito além dos números. Para esse grupo é determinante saber do que além do serviço que eles prestam, e mais do que números, tudo que fazem é para que nós possamos estar mais perto do céu. Mais um intervalo e na volta vamos te mostrar como a liderança da Igreja Adventista definiu novos projetos e estratégias para a igreja na América do Sul. E ainda vamos ter uma reportagem especial sobre os 150 anos da missão realizada por John Andrews e mostrar tipos de missão que têm impactado populações de grandes cidades. Até já! A liderança da Igreja Adventista na América do Sul se reuniu entre os dias 3 e 7 de maio para definir novos projetos e estratégias de trabalho para os próximos meses. Conheça agora os destaques desse encontro. A Comissão Diretiva Plenária acontece anualmente na sede sul-americana da Igreja Adventista, em Brasília. As decisões tomadas pelos delegados impactam diretamente o trabalho nos templos locais. Abrindo as reuniões deste ano, a Secretaria da Igreja apresentou um relatório sobre voluntariado. Nos últimos 10 anos, mais de 8.000 pessoas serviram em algum dos programas de voluntariado da Igreja, o que revela um crescente senso de missão entre os membros. E falando nisso, o Serviço Voluntário Adventista está de cara nova. O departamento apresentou sua nova identidade visual, que foi pensada para se conectar com jovens e adolescentes.
Já o relatório da Tesouraria mostrou que a Igreja Adventista tem exercido cada vez mais influência na sociedade, não só por meio de seus templos, mas também de suas instituições de saúde, educação e assistência social. Inclusive, neste momento, equipes da ADRA, a Agência Humanitária Adventista, estão atendendo as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em vários momentos da comissão diretiva, os delegados oraram em favor das pessoas afetadas. Durante as reuniões, houve um momento de homenagem ao pastor Marlon Lopes, até então diretor financeiro da Igreja Adventista aqui na América do Sul e que está se aposentando após 46 anos de serviço à denominação. Para substituí-lo, a comissão recomendou o pastor Edson Medeiros. Seu nome ainda precisa ser aprovado pela comissão diretiva da Sede Mundial Adventista. E a denominação acaba de reestruturar seu sistema de saúde, que abrange hospitais, clínicas, centros de vida saudável e planos de saúde. Todas essas entidades serão integradas numa única instituição chamada de Adventist Health, para ampliar a influência dessa rede e atender a um maior número de pessoas. Além da inauguração de sua sede, também foram nomeados os seus administradores. O acelerado crescimento da Igreja Adventista no estado do Amazonas tornou necessária uma reformulação dos territórios administrativos para otimizar o trabalho evangelístico naquela região. A Associação Amazonas Roraima foi dividida e parte desse território formará a Missão Leste Amazonas, que inicia suas atividades em janeiro de 2025. A Casa Publicadora Brasileira acaba de lançar o Comentário Bíblico Andrews, que traz uma gama enorme de recursos para aprofundar a compreensão da Bíblia. Os 4 volumes da coleção estarão disponíveis até o ano que vem. Também foi lançado o livro missionário de 2025. Com o título A Chave da Virada, sua proposta é fornecer ferramentas para o cuidado da saúde emocional e espiritual. E como tem ocorrido nos últimos 17 anos, o livro será distribuído gratuitamente. E o tema dessa comissão diretiva foi Palavra Viva. Em diversos momentos foram levantadas reflexões sobre a importância da Bíblia para nós, como indivíduos e como igreja. O fundamento de nossa igreja é a Bíblia. Ela rege todas as nossas decisões e ações. Esta igreja também quer estender a cada membro, a cada família e à comunidade onde vivemos esse privilégio de ser feliz, reconhecendo na palavra de Deus a vontade de Deus para a nossa vida, para sermos cada dia mais felizes. Você pode conferir os detalhes de tudo que foi destaque na comissão diretiva plenária no nosso portal adventistas.org. Eu quero chamar agora o pastor Williams Costa Júnior com notícias internacionais da Igreja Adventista. Olá, pastor! Olá, Darcy, amigos e amigas, queridos e queridas do Revista Novo Tempo. Veja agora testemunhos de ações da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Igreja Adventista lidera evangelismo digital nas Filipinas e ensina discipulado nas redes sociais. Voluntários da ADRA Tobago se juntam aos esforços para limpar vazamento de óleo após naufrágio de balsa. Torneio do App Heroes, na Malásia, inspira jovens a se envolverem em estudos bíblicos e espiritualidade. Essas são apenas algumas das histórias recebidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Para saber mais, acompanhe o nosso programa semanal completo, todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um abraço, pastor. Falar da volta de Jesus é o propósito da Igreja Adventista desde a sua fundação há mais de 100 anos. Mas não apenas falar, e sim preparar um povo para aquele grande dia onde todos os problemas deste mundo chegarão ao fim. Esta igreja não existiria até hoje se não houvesse alguém corajoso e disposto a sair dos Estados Unidos para pregar a mensagem de esperança além do mar. Esta pessoa foi John Andrews, o primeiro missionário enviado oficialmente pelos adventistas para a Europa.
O resultado desse ato de fé são os 150 anos de missão que comemoramos em 2024. Acompanhe um pouco dessa bonita história na reportagem da Soane Andrade. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Há mais de 100 anos, Ellen G. White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, falou de sua confiança na direção de Cristo sobre o desenvolvimento da obra adventista do sétimo dia. A mensagem do Advento, que encheu o coração dos primeiros adventistas em 1844, precisava sair das fronteiras americanas e alcançar o mundo com o intuito de preparar um povo para esperar Jesus. Mas, naquele momento, a igreja ainda não estava motivada para a missão mundial. Do ano 1844 até o ano 1850, a Igreja Adventista não fez missão, porque a compreensão que havia na época era fundamentada na teoria da porta fechada, que acreditava que todas as pessoas que ouviram a mensagem da pregação da volta de Jesus e recusaram, essas pessoas não tinham mais oportunidade de salvação. Então não tinha por que pregar, não tinha por que fazer missão. Até 1850, isso não foi feito. Mas esse período foi importante porque a igreja desenvolveu uma plataforma doutrinária, a igreja desenvolveu uma mensagem a ser proclamada, não foram anos perdidos. Mas por volta do ano 1850, pessoas que haviam ouvido a mensagem da volta de Jesus, haviam rejeitado essa mensagem, agora começaram a aceitar novas verdades e começaram a serem batizados. E eles começaram a se questionar, tem alguma coisa errada, porque nós entendemos que não há mais oportunidade de salvação, mas nós estamos vendo conversões. Então eles foram forçados a reinterpretar a compreensão que tinham da teoria da porta fechada. A partir de 1870, sob os conselhos de Ellen White, líderes passaram a estudar a possibilidade de pregar pessoalmente em outros países, e não somente enviar literaturas como alguns julgavam suficiente. E essa missão foi confiada primeiramente a John Nevis Andrews. Filho mais velho de uma família do campo, Andrews era dedicado aos estudos, o que o tornou autodidata. Devido a isso, frequentou a escola por poucos meses. De origem batista, o jovem aprendeu novas verdades bíblicas e se tornou parte do grupo seleto dos primeiros adventistas da época. Casou-se com Angeline Stevens em 1856, mas ficou viúvo em 1872. Com o chamado missionário da igreja, Andrews partiu dos Estados Unidos com seus 2 filhos, Mary e Charles, ainda adolescentes, para evangelizar a Suíça. Ele era a pessoa mais bem preparada, mais qualificada dentro do adventismo. Ele já havia desempenhado um papel muito importante na organização da igreja. Foi ele, por exemplo, quem estudou e descobriu biblicamente o início do sábado, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Ele já havia escrito um livro muito importante, escreveu também um livro muito importante sobre o sábado. Ele foi responsável pela organização dos estatutos da igreja, da organização legal da igreja. Ele foi editor da revista Review and Herald e da editora Review and Herald. Foi John Andrews quem falou pela primeira vez aos outros líderes sobre a necessidade da igreja nas missões mundiais. A igreja foi amadurecendo na sua compreensão missionária. E como ponto culminante desse processo é que J.N. Andrews foi enviado em 1874. Então ele é muito importante não apenas por quem ele era, pela pessoa que ele era, pela capacidade que ele tinha, pelo líder destacado que era, como também pelo fato de que esse que era o melhor dentre as nossas fileiras, como era definido, esse é o que foi escolhido para ser oferecido aos campos missionários. E ele estava disposto a ir e foi e morreu jovem aos 54 anos de tuberculose enquanto servia na Suíça. Mas e aí, o que mudou depois que ele se lançou como missionário pela igreja? Como é que foi o crescimento da igreja depois disso? Essa pergunta é muito interessante, porque depois que J.N. Andrews foi enviado em 1874, 10 anos se passaram até que um outro missionário fosse enviado. E foi o Haskell, juntamente com mais 4 famílias, foram enviados para a Austrália. Então perceba que a igreja estava vivendo um processo de maturação, ele estava amadurecendo na sua compreensão da missão e na maneira como desempenhava essa missão.
E o ponto central, o ponto auge desse processo, desse longo processo de amadurecimento, de compreensão da sua responsabilidade missionária mundial, aconteceu em 1889, quando na Conferência Geral, na Assembleia da Conferência Geral, foi estabelecido que o Comitê de Missões Estrangeiras fosse estabelecido. E foi a partir daí que a missão adventista deslanchou. A viagem missionária de John Andrews para a Suíça foi um passo de coragem, principalmente quando observamos as dificuldades que ele enfrentou naquela época, como a barreira linguística e também a falta de ferramentas de comunicação. Mas a determinação de Andrews em difundir o evangelho da salvação na Europa foi o que lançou as bases para o movimento missionário adventista global. Seu legado continua inspirando uma geração de adventistas comprometidos em continuar levando a mensagem do Evangelho a falar da breve volta do Senhor Jesus Cristo a todos os cantos da terra. Desde o envio missionário da família de John Andrews em 1874, a Igreja Adventista continua investindo na preparação e envio de missionários, seja para onde pessoas nunca ouviram sobre Jesus ou para países que conhecem a mensagem da Bíblia, mas agora enfrentam a era pós-cristã. Neste ano, são celebrados os 150 anos de missão e, em comemoração a este marco, a família Conteiro será enviada para a Suíça, no intuito de refazer os passos de John Andrews. A iniciativa faz parte do projeto Missionary Focus, que busca envolver desde o membro local até as instituições administrativas da igreja no envio de missionários ao mundo. O convite foi realizado porque estavam procurando uma pessoa que soubesse falar francês, que estudasse na Universidade Andrews e que de algum modo estivesse conectado à conferência geral. E acabou que eu cumpri os 3 requisitos e recebi um chamado da Federação Suíça para me comunicar que eu havia sido escolhido. Depois de orar, não levou muito tempo. Conversei com a minha esposa, conversamos em família e depois de uma semana tomamos a decisão de ir até a Suíça. Hablamos em família e depois de uma semana tomamos a decisão de ir hasta a Suíça. Porém, ele mesmo ressalta a diferença entre os desafios de Andrews naquela época em comparação aos que ele e sua família vão enfrentar a partir de agora. Minha diferença com John Andrews é que John Andrews vino A minha diferença com John Andrews é que ele veio a um país cristão praticante e eu vim a um país que já tem menos crentes praticantes do que seculares. Tem mais seculares do que cristãos que vão à igreja. E por outro lado, acredito que um dos desafios é precisamente esse. Quando você chega como estrangeiro em outro país, você tende a comparar com seu próprio país e as diferenças culturais são muito grandes. Eu diria que a diferença com Andrews é que a Suíça de hoje é muito mais secular do que a Suíça que Andrews encontrou. Tristemente, na Europa, o cristianismo está em decadência. En Europa, el cristianismo está en una decadencia. Aqui no Brasil, onde 86% das pessoas se declaram cristãs, a igreja tem outro desafio: ampliar o conhecimento bíblico profético a respeito da volta de Jesus. O trabalho de missão urbana, que é o evangelismo nas grandes cidades, é intenso, tanto aqui quanto em todo o território da América do Sul. Dado o comportamento dos habitantes de grandes centros urbanos, na maioria das vezes voltados ao excesso de trabalho e menor abertura para novos ensinamentos cristãos, a igreja busca atingir esse público com estratégias diferenciadas. Existem as missões transculturais, em que os jovens são enviados para outros países, e também as missões dentro do próprio país. E a gente vai conhecer agora um grupo que foi escolhido pela Divisão Sul-Americana para participar de uma missão aqui em São Paulo. É o projeto OIM, um ano em missão, em que eles dedicam suas vidas para falar do amor de Jesus aqui na capital paulista. A gente está aqui numa casa missionária, vamos conhecer um pouquinho da realidade deles. Oi, pastor, tudo bem? Vamos lá, então? O projeto consiste em plantar uma igreja, revitalizar uma igreja hispana e também apoiar uma ONG que nós temos aqui em um bairro chamado Moca.
Os jovens, eles têm muitas atividades que eles fazem diariamente. Por exemplo, eles saem no bairro, batendo nas portas, fazendo pesquisas de opinião pública. Eles auxiliam também nas igrejas com evangelismo, na salinha das crianças, com os jovens. Eles fazem ações em todo o bairro com o objetivo de atrair a atenção das pessoas para que nós também possamos entrar com os estudos bíblicos, que os próprios jovens também são aqueles que ministram, são os instrutores dos estudos bíblicos. O primeiro objetivo do projeto Um Ano em Missão é desenvolver a liderança dos jovens missionários que estão aqui conosco. Mais do que sairmos e pregarmos, que é muito bom e é essencial, é o que fazemos, mas o número 1 é desenvolver a liderança desses jovens. E é isso que nós temos buscado fazer aqui. Participar da missão de Deus é um privilégio, mas todo chamado tem também sua responsabilidade. E a gente fica pensando o que fez esses jovens saírem de suas casas para cumprir a missão aqui em São Paulo. Por isso eu vou conversar agora com a Araceli, que é do Peru, Janaína, que vem lá de Rondônia, e o Jacó, que saiu lá de Petrolina. Então eu quero começar primeiro com você, Araceli. Você saiu do Peru e veio aqui para o Brasil. Qual foi o ponto de decisão, já que você tinha terminado a faculdade e poderia estar no seu emprego? O que fez com que você tomasse essa decisão? Bom, quando eu tinha 19 anos, eu fiz um compromisso com Deus de fazer um ano em missão. E passou o tempo, eu não defini uma data, né? Até que eu recebi o ano passado um chamado para fazer missão. Apesar de que passei por dificuldades e tudo isso, eu decidi manter firme com minha decisão e decidi estar aqui e Deus me deu a oportunidade de ficar aqui em Brasil. E teve apoio dos pais? Com certeza, né? Meus pais, a primeira pessoa que sentiu isso foi minha mãe, né? E minha mãe desde o início, filha, eu te ajudo, eu te apoio. Se Deus te está chamando, quem sou eu para detener-te? Mas foi diferente com você, Janaína, porque você, por enquanto, é a única adventista da família, mas teve algumas dificuldades. Como é que foi para você enfrentar esse não da família e estar aqui hoje no Ano em Missão? Então, é muito complicado quando a gente não tem a família adventista, né, que é da igreja, porque não tem um apoio. Então, ao mesmo tempo que não tem um apoio, também não tem incentivo para a gente continuar estando na missão. Quando eu falei para minha mãe que eu ia para a missão, ela ficou 2 meses sem falar comigo. Minha família não conversava comigo. E isso me deixou muito triste. Só que Jesus, ele me deu a certeza a todo momento que eu estava no caminho certo. Que bênção! A sua perseverança vai ser recompensada. Sim, glória a Deus. A missão transforma quem recebe amor e conhecimento bíblico, mas principalmente aquele que dá. Esse Ano em Missão tem sido diferente para mim porque tem feito com que eu possa me desenvolver as minhas habilidades, os meus dons e talentos, e assim possa ser moldado por Deus, para que assim eu possa ser mais apto a servir a outras pessoas. Algo que eu entendi muito é que a missão não existe se Jesus não está presente na nossa vida. E é muito importante isso. Eu acho que algo que está acrescentando muito na minha vida é a comunhão com Deus. Procurar cada dia e dessa maneira a gente pode compartilhar o amor de Deus para muitas pessoas. Nestes 150 anos do cumprimento da missão, a Igreja Adventista tem muito que celebrar. O estabelecimento de instituições educacionais e de saúde, o crescimento da comunidade adventista mundial e, principalmente, a percepção do papel fundamental da Igreja. Mas também ainda há muito trabalho pela frente. A Janela 1040, que compreende parte específica do globo, onde se concentra grande parte da população mundial e menor presença cristã, tem sido o foco da missão adventista nos últimos anos. A maior necessidade é de pessoas comprometidas em falar de Jesus nessas regiões tão desafiadoras. Ao mesmo tempo, quando nós observamos a igreja aqui onde nós estamos e observamos as necessidades dos povos não alcançados, não há como negar. Não há como negar o fato de que essa é uma tremenda necessidade. A questão é, para que você foi chamado? Então, se você foi chamado para testemunhar do outro lado da rua, testemunhe do outro lado da rua. Se o seu coração arde cada vez que você ouve falar que há um local onde não há nenhum adventista, onde há pessoas que não ouviram falar do nome de Jesus, então é esse o seu chamado, é para lá que você deve ir. O importante é você estar disponível, preparado e pronto para servir a Deus, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Diante de tudo o que o passado nos trouxe, junto aos esforços do presente, é essencial manter claro em mente a maior motivação. Participar com Deus, cooperar com Deus,
daquilo que ele está fazendo. É possível encontrar muitos motivos para fazer missão, mas nenhum motivo é mais importante do que esse. O objetivo de cooperar com Deus no seu propósito de restaurar todas as coisas ao seu estado original. Que esse propósito encha o meu e o seu coração, principalmente pelo momento grave em que o nosso país atravessa com as chuvas e inundações no sul. A ADRA tem feito um trabalho muito bom por lá, inclusive, mas também em outras regiões. Em Sergipe, por exemplo, a ADRA uniu forças com a Companhia Aérea Azul para enviar doações até o Rio Grande do Sul. Em parceria com a imprensa local, a ADRA e a Igreja Adventista de Sergipe estão divulgando os pontos de arrecadação e o Pix para doações, para levar auxílio ali às famílias afetadas. Segundo o Alex Ramalho, coordenador da ADRA Núcleo Sergipe, a participação da comunidade é crucial neste momento desafiador. 5 pontos de coleta foram estabelecidos em Sergipe, localizados nos bairros de Conjunto Augusto Franco, Cidade de Lagarto, bairro São José, Salgado Filho e bairro Aeroporto. Além disso, para aqueles que desejam contribuir financeiramente, o Pix está disponível com o seguinte endereço: sos@adra.org.br, sos@adra.org.br. Lembramos que toda e qualquer doação é valiosa, pois estamos lidando com milhares de pessoas desabrigadas. Se você não está familiarizado com o Pix, não hesite em pedir ajuda aí a um membro da família ou amigo, tá bem? Em Uberlândia, a Igreja Adventista se uniu também em uma ação para enviar medicamentos para o Hospital de Parobé por meio de um avião particular. A Ariane Brasil tem mais detalhes para a gente. O pior é que acabou o soro fisiológico. Se você olhar, nossas prateleiras estão totalmente vazias, então precisamos muito da sua doação. Aqui a gente já não tem praticamente nada.
Último intervalo e a seguir você vai ver a história da Gisele, mãe de 6 filhos que mudou de Santa Catarina para São Paulo com a família em busca de um melhor suporte para a filha Yasmin, que é surda. E ainda vamos ter várias ações do bem de voluntários lá no Rio Grande do Sul. Eu volto já. Já de volta, o Revista Novo Tempo, e daqui a pouco nós vamos te mostrar ações do bem de voluntários lá no Rio Grande do Sul. Adventistas têm feito a diferença na vida da população gaúcha. Mas antes eu quero lembrar que domingo, dia 12 de maio, é Dia das Mães. Por isso, o Fé em Ação preparou um programa especial para celebrar a data. Aqui sempre nós mostramos uma chamada do programa, mas hoje, de maneira especial, a Bárbara e a Renata vêm contar aqui no Revista um pouco da história da Gisele, mãe de 6 filhos que mudou de Santa Catarina para São Paulo com a família ali para buscar um melhor suporte para a filha Yasmin, que é surda. Uma história emocionante, olha só. Os cuidados maternos de uma gravidez fazem parte novamente da vida de Gisele. Ela é mãe de 6 filhos. A Yoko, de 9 meses, está no forrinho, só esperando para nascer. Gisele e Jorge também são pais da adolescente Yuli, de 14 anos, Iris, de 7, Yasmin tem 5. Yuki, de 1 ano, está no colo de Johan, de 9. Ele é o único irmãozinho. A percepção que Gisele, como mãe, tem sobre os filhos é de amor e gratidão, mas o que prevalece mesmo é de milagres sobre a multiplicação. Aos 19 anos, Gisele recebeu o diagnóstico de endometriose, adenomiose e dismonorreia, doenças que geram intensas dores na região do útero, sangramentos e impedem a gravidez. Ser chamada de mãe para ela é um verdadeiro lembrete de esperança. E aí começou um tratamento com anticoncepcional, com outros tipos de medicamento, né? Que não estava dando certo. Inclusive tentei o DIU também, mas deu rejeição. Tentei 2 tipos, deu rejeição, o corpo expulsou. E só que aí o médico disse assim, ó, fez controle de ovulação, assim, ó, você tem ovulação nula, não tem como você engravidar. E aí entrou mais mesmo solteira, o meu desejo sempre foi ser mãe. Gisele enfrentou 4 perdas gestacionais, um câncer no útero e uma sequência de efeitos colaterais dos remédios que tomou para todos os tratamentos necessários. Estava nas mãos de Deus e Deus preparou tudo e mostrou assim no último exame pré-operatório, mostrou um menininho lá, coisa assim que foi um milagre. A família mora dentro de um ônibus. Eles vieram de Santa Catarina até São Paulo no veículo. A casa móvel fica estacionada na área da escola em que Yasmin estuda. Durante o dia ela funciona como sala, à noite ela vira cama, à tarde é um local que as crianças vão fazer lição, então tem todo esse reaproveitamento do espaço. Às vezes pode parecer que o ônibus é pequeno e tal, é desconfortável, enfim, mas na verdade eu prefiro ter um aconchegante. E Jorge, você falou uma palavra que eu achei que chama muita atenção, é o termo aconchegante. O que torna esse ambiente aconchegante para vocês? Tem uma máxima que fala, né, que onde o melhor lugar é onde você está com a família, né? Então a gente poderia ser uma mansão, mas se não tivesse com a sua família dentro, não faz sentido, não é um lugar feliz. A família fez a mudança para que Yasmin tivesse mais qualidade de vida. A escola em que estuda é especialista em ensino e aprendizagem para surdos. Ela nasceu surda, bilateral profunda, e aí na cidade que a gente estava, a gente não conseguiu nenhuma acessibilidade, nem fonoaudióloga, inclusive algumas particular também chegaram a devolver o dinheiro dizendo que não conseguiam trabalhar com ela. Gisele aprendeu a língua brasileira de sinais, a Libras, para se comunicar com a filha. Porém, chegou o momento em que Yasmin necessitava de uma base linguística que Gisele não podia oferecer. A família não pensou 2 vezes em ir em busca de ajuda. Ela tem contato com surdos direto lá na escola, então ela, de vez em quando, ela está trazendo alguns sinais para nós e a gente tem que perguntar para ela, assim, filha, que sinal, o que é isso e tal? E ela vem e explica, tenta explicar mais ou menos, e ela que está ensinando para nós agora, né? Se fosse o caso de refazer toda essa história novamente, você faria, viveria tudo isso de novo? De olhos fechados. Por quê?
talvez com um pouco menos de choro e um pouco mais de confiança, né? Mas é que o momento que a gente vive, como a gente é humano, a gente tende a duvidar, né? Mas, assim, a chegada dela aqui e o contato dela com a escola, com os professores e colegas que ela viu assim, é o meu mundo, que abraçou ela assim de um jeito, nossa, não tem explicação, não tem. Faria tudo de novo de olhos fechados. Gisele vê a maternidade como um lugar de protagonismo e realização. Isso gera julgamentos por parte de quem a enxerga de longe. Afinal, estamos falando de uma mulher que é mãe de 6 filhos e que deixou de trabalhar para cuidar das crianças. Perguntei qual era a sua profissão. Sem duvidar, ela respondeu: minha profissão é mãe. Ser mãe já é colocar a cara a tapa na sociedade. Encontrar pessoas que sejam uma rede de apoio e suporte ameniza os desafios da maternidade. Bárbara também é mãe e Gisele foi professora da escola sabatina da pequena Nicole, filha de Bárbara. Foi na igreja que elas tiveram contato. Um dia ela me contou um pouco mais sobre a história dela e falou dos desafios que ela teve, com as doenças que ela teve e principalmente dessa última gestação, como ela estava aí se preparando para fazer uma cirurgia e de repente descobriu a gravidez de uma maneira bem inusitada, né? E ela dividiu um pouquinho dos desafios dela como mãe e eu também dividi um pouquinho dos meus desafios como mãe e eu acho que esse momento em que mães se encontram e conversam e trocam experiências, porque independente da realidade que uma pessoa tem ou que outra pessoa tem, ser mãe é uma dedicação, é uma entrega muito grande. Então, quando você senta com outra mãe e você abraça essa mãe numa conversa, numa história, eu me senti abraçada por ela. E eu fiquei muito emocionada com a história de vida dela. Bárbara pensou o que poderia fazer para ajudar uma mãe prestes a receber um novo bebê. Foi quando lembrou de um projeto em Criciúma, Santa Catarina, o Frida Maternal. Costureiras voluntárias se reúnem para confecções de enxovais de bebês e doam para mães carentes. Em conversa com Vandressa, responsável pelo projeto, Bárbara falou sobre Gisele. Tocada pela história, a equipe do Frida Maternal preparou um presente especial para ela e Yoko. A gente não aceita coisa mal feita. Não é porque a gente vai doar, porque as pessoas são carentes, qualquer coisa serve. Não, nosso trabalho é de primeira. Tanto que às vezes tem pessoas que querem comprar. Mas a gente não vende, porque não é esse o nosso objetivo, né? Mas ele é tão bem feito, ele é tão caprichado, tem tanto do nosso carinho, de todas nós, que ele fica um trabalho bem... Qualquer mãe que ganhe um presente desse fica muito feliz e é muito gratificante. Eu tenho presenciado a mão de Deus assim todos os dias que eu desço para costurar, né? Que a gente se reúne, que a gente faz, eu sinto assim a presença que era uma missão, porque foi por meio desse projeto que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas. O enxoval novinho já está pronto para receber Yoko em casa. A família tem um canal no YouTube para compartilhar a rotina e quem sabe o nascimento da filha. A rede de apoio, seja ela familiar, de amigos, da igreja, no trabalho, também é sustento para as famílias. É força na dúvida e no cansaço. A jornada da maternidade pode ser bem mais leve, quando distante de julgamentos e cercada, acima de tudo, de amor. Que legal, Gisele, um feliz Dia das Mães para você também, viu, Bárbara? E para você que nos assiste, que é mamãe também. Que história linda, né? O projeto Frida Maternal, que acontece em Criciúma, Santa Catarina, veio até São Paulo levar um carinho para essa mamãe. Que coisa linda. E a Bárbara me contou também que a Yoko nasceu, viu? A bebezinha da Gisele. Muitas bênçãos para essa família. Se você de casa quiser saber mais sobre o projeto Frida Maternal, assista amanhã, às 10 horas da noite, o Fé em Ação. Se você se emocionou com a reportagem de hoje, vai se emocionar e ficar muito mais feliz com a de amanhã também, no Fé em Ação, às 10 horas da noite, logo depois do programa da Adra com o Anjos da Esperança, tá bem? Bom, conforme os dias vão passando, novas histórias do Rio Grande do Sul chegam até nós. Histórias de coragem, de solidariedade que nos inspiram a sermos também corajosos e solidários. Veja agora um pouco da história de 2 voluntários que juntos resgataram mais de 300 pessoas. Um barco e muita força de vontade.
Juarez e seu filho Jonathan usaram essas duas ferramentas ao máximo para ajudar quem precisava. Com a água subindo cada vez mais rápido na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, um pedido de socorro chegou pelo grupo de uma igreja adventista que os dois frequentam. Um casal estava ilhado em casa e pedia socorro para ser resgatado. Sem pensar duas vezes, Juarez ofereceu seu barco para ajudar e não parou mais. Por 3 dias seguidos, pai e filho trabalharam para resgatar pessoas que estavam ilhadas em suas casas. Apesar do cansaço, nesse curto período de tempo, a dupla resgatou mais de 300 pessoas. E os animais de estimação não foram deixados de lado e também foram resgatados. Em entrevista ao portal Notícias Adventistas, Juarez relata que ao resgatar alguém, sabia que deveria voltar, porque ainda havia pessoas precisando de ajuda. Jonathan, filho de Juarez, também conta que resgataram uma pessoa cadeirante pelo telhado de uma casa, que só foi possível por causa de algumas tábuas de madeira que estavam por perto. Para Juarez, uma providência de Deus. O exemplo de solidariedade de Juarez e Jonathan se repete por todo o estado do Rio Grande do Sul. Apesar da adversidade, milhares de pessoas seguem ajudando, da maneira que podem, com tudo o que têm. Muitas vezes doando mais do que o material, mas entregando sua própria força e energia. Uma inspiração para que todos possam ajudar. E você vai ver agora um pouco mais da realidade que o povo gaúcho está enfrentando e como eles estão recebendo ajuda para sobreviver a essa calamidade. Mais um dia de inundações no Rio Grande do Sul. 204 mil pessoas fora de casa. Uma parte está em abrigos e outras estão em casas de familiares ou amigos. Carol é uma delas. A minha família, eu, meu marido, 2 filhas, minha mãe, mais uma tia, primo, cunhado, minha irmã com os 3 filhos, a gente tá, eu nem sei muitas pessoas, né, na mesma casa aqui. Na nossa casa, bem na nossa casa, a água passou do telhado, né. A casa do meu avô, que é na frente, passou do segundo andar da casa. Nós perdemos tudo. A gente só saiu com a roupa do corpo mesmo e tiramos as crianças. Até os nossos cachorros ficaram lá. A gente vai tentar em um abrigo, ver se nos lugares de animais, ver se alguém conseguiu resgatar eles. Mas nós perdemos tudo. Nós estamos sobrevivendo. Carol relata o que está passando com sua família. Sem água, sem comida, roupas e sem energia elétrica. E aí a gente tá numa casa, mas a gente, para poder sobreviver, sai atrás de água, atrás de comida, atrás de roupa. A situação tá bem complicada. Cada dia é um pesadelo diferente. Hoje, por exemplo, até agora a água ainda não baixou, a gente não sabe se a água vai baixar, quanto tempo que a gente vai conseguir demorar para voltar para casa, como que vai ser a vida a partir de agora, né? Outras pessoas não estão desabrigadas, mas estão ilhadas em casa. É o caso do Victor Hugo. Ele mora no 4º andar de um edifício na capital gaúcha, onde a água não chega, mas ele também não consegue sair. E o que mais impressiona mesmo, assim, é a questão dos recursos, que estão bem limitados, né? A locomoção aqui tá complicada, porque tem estradas que desabaram, e o aeroporto está fechado até o final do mês, a previsão. Rodoviária está embaixo d'água, não tem como sair daqui. Outros estados estão mandando os recursos, como dão, através de helicópteros, para ajudar essas pessoas. Então, tem a sua parte, assim, que você vê aquela esperança, sabe? No fundo do túnel, assim, em meio desse desespero todo, tu vê uma pequena esperança. Na tentativa de ajudar essas pessoas, a Defesa Civil instalou abrigos temporários nas cidades. Em Porto Alegre, locais como o Clube Geraldo Santana, Grêmio Náutico União e o Centro Estadual de Treinamento Esportivo são usados para receber desabrigados. Amanda é voluntária em um desses abrigos e passou o seu aniversário ajudando as pessoas. Para ela, foi o seu maior presente. Eu sinto que é o meu dever fazer isso aqui nessa terra, ajudar essas pessoas. E eu passei a madrugada do meu aniversário sendo voluntária, de domingo para segunda. E, sinceramente, eu não poderia estar num lugar melhor ajudando elas
cuidando dos animais, vendo elas sendo bem tratadas, dando todo o amor e carinho para elas. Então, foi o melhor presente que eu tive de aniversário, poder doar o meu tempo para essas pessoas. Voluntários como a Amanda estão atuando em todo o estado. No município de São Sebastião do Caí, um grupo de adventistas limpou casas engolidas pela água e pela lama. Na imagem, uma das moradoras, ainda em estado de choque, abraça uma voluntária, enquanto canta emocionada. Nós tentamos ajudar essas pessoas da maneira que podemos, mas pouco pode ser feito, tamanha a tristeza dessas pessoas. Portanto, nós buscamos ser, de alguma maneira, o abraço de Deus para essas pessoas, levando esperança, levando amor para elas, levando ajuda para que elas possam começar a reconstruir sua vida. Até o momento, a previsão é que na próxima semana o sol volte. E com ele, a esperança de que essa situação vai melhorar. Enquanto não melhora, os voluntários continuam o trabalho de ajuda a quem precisa. Uma dessas voluntárias é a Maria do Carmo, uma senhora de 60 anos que, mesmo sem ter sido afetada diretamente pela enchente, decidiu usar seu tempo e seus talentos em favor do próximo. A cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, virou uma ilha de solidariedade. O município conta com 31 pontos de acolhimento que estão atendendo quase 2.000 pessoas. No entanto, desse total, quase 70% são de outros municípios, como Canoas e Porto Alegre, regiões fortemente atingidas pelas enchentes. Em meio a esse cenário de ajuda, voluntários trabalham dia e noite. A Maria do Carmo, de 60 anos, é uma dessas pessoas que escolheram doar seu tempo. Estamos aqui trabalhando para ajudar nosso povo que está sem nada dentro de casa, pois a água atingiu até o teto dos seus lares. As imagens que você está vendo foram feitas pela própria Maria, que registrou as ações feitas no local. A gente se solidariza com quem precisa, né? Esse é o nosso trabalho, nosso papel como cristão. A casa de Maria não foi afetada pelas enchentes, mas o local não saiu ileso. Agora, a realidade é de dezenas de goteiras dentro de sua casa. Para Maria, no entanto, o sentimento de ajudar é maior do que qualquer adversidade. Olha, eu digo para vocês, não tem coisa mais boa do que poder ajudar. Vem do fundo da alma essa coisa gostosa de agradecer a Deus de ter saúde, né, aos 60 anos de idade, para poder estar aqui servindo, ajudando nossos irmãos. Histórias como a de Maria do Carmo e tantas outras nos lembram de que somos seres dotados de empatia e amor, com uma grande capacidade para o bem, bastando apenas estender a mão. Então, hoje sou eu aqui fazendo a missão fora da igreja. Isso é a missão que Deus quer que a gente faça, trabalhar pelo próximo. E antes de encerrar o programa, eu quero ler mensagens que você enviou para o nosso WhatsApp para se solidarizar com as pessoas do Sul. Vamos ver aqui na tela? Mário Sérgio, de Senhor do Bonfim, na Bahia, sabemos como é difícil falar algo no meio dessa tormenta, mas temos que mostrar o amor de Jesus para nossos irmãos gaúchos. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É isso, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o nosso paizinho querido dê a paz nesse momento. Amém, é isso, e que a gente possa ter essa corrente de oração ininterrupta pelo povo lá do Sul, viu? Gente, o Revista fica por aqui. Eu quero reforçar o pedido para você doar para a ADRA. Faça um Pix, o endereço é o sos@adra.org.br. Amanhã às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, a Novo Tempo vai ter um programa especial do Anjos da Esperança com a ADRA, para arrecadar fundos para ajudar as vítimas do Sul. Convide amigos, familiares, assista e juntos vamos ajudar nossos irmãos gaúchos, tá bom? Amanhã às 7 horas da noite. Agora sim, eu fico por aqui. Te vejo segunda-feira também às 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau.